Senhor, obrigado pela vida do Léo. Ele é precioso para ti, ele é precioso para nós. Obrigado, Senhor Deus, porque assim como o Senhor fez comigo, o Senhor fez com ele, tirando-nos das trevas para a luz. De um lamaçal, o Senhor nos colocou numa firme rocha. E hoje ele está aqui para testemunhar do teu nome, do bem que o Senhor tem feito a ele, de toda a mudança que ele tem experimentado ao longo desses quase 15 anos de convertido. Usa o teu filho hoje, Senhor, com poder e autoridade, com graciosidade, e abre o entendimento desses homens, o meu entendimento, para aquilo que nós ainda precisamos entregar a Ti, ou aqueles que ainda precisam de uma entrega completa, de conhecer Jesus, que o Senhor use o Léo, e que o inimigo, Senhor, não roube o que o Senhor tem para nós. Assim eu oro e abençoo o meu irmão, para que ele seja instrumento Teu, resposta Tua, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Paz e bênção. Me sinto em casa, Amigos de Fé é minha casa. Sinto muita vontade aqui e peço que você fique atento àquilo que o Senhor quer falar com você essa noite, aquilo que Deus trouxe para a sua vida essa noite. É de Deus você está aqui. Todo o meu testemunho, tudo que eu vou contar e compartilhar com vocês é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não há mérito meu em nada e vocês vão poder perceber pela história. Então, que vocês sejam abençoados e que, para os irmãos que estão em Cristo, que possa ser edificante para aqueles que ainda não o conhecem, que possa ser irresistível. Amém? Meus queridos, eu trabalho com imagem, sou designer, né? Hoje tenho uma agência de marketing e eu gosto muito de imagem. Sempre gostei das nossas apresentações aqui quando eu fazia Amigos de Fé, imagem. E aqui não podia ser diferente, coloquei aqui imagens para a gente analisar. E essas imagens a gente vão nortear um pouco da nossa história, do nosso testemunho, aquilo que eu queria falar com vocês. Lá no Data Show, queria que projetasse a primeira imagem. Bom, essa primeira imagem aqui, o que a gente consegue ver dessa imagem aqui? Domingos, o que a gente consegue ver dessa imagem? É um peixe. Já tu arrisca classificar qual é o peixe? Você que é bom da pescaria? Cadê os irmãos da pescaria aí? E aí, cadê os irmãos bons de pescaria aqui? Há uns anos atrás me chamaram para ir para uma pescaria, aí eu esperei os 3 dias para pescar, não pegou nada, mas voltou com peixe. Eu digo: "É que o Senhor multiplicou". Pegaram em algum lugar, eu não sei onde foi, mas pegou. Bom, essa imagem representa um peixe fora d'água. E eu quero começar a contar meu testemunho para vocês exatamente com essa imagem, porque ela resume bem como eu me sentia. Qual é a chance desse peixe sobreviver por um tempo? Por um longo tempo? Nenhum, nenhum. Essa que eu retrato é a imagem de você sem Cristo Jesus na sua vida. E de mim sem Cristo Jesus na minha vida. A gente acha, às vezes, como esse peixe que não tem um raciocínio muito bom, que há vida fora de Cristo. E eu lhe asseguro, meu amigo, que não existe vida fora de Cristo Jesus. E não sou eu que estou lhe dizendo isso, é a palavra de Deus. Não há vida em Cristo Jesus. Assim como esse peixe que tinha a ilusão de viver uma vida longa, legal e tal, mas que provavelmente morreria por daqui a um pouco tempo, assim eu me sentia. Irmãos, eu vim de um lar muito destruído. E eu não conheço meus pais biológicos, fui criado por uma família onde tinham 2 mulheres, uma sobrinha e uma tia. E ali era uma violência constante, porque era uma vida muito miserável mesmo. A gente passava muita fome. Hoje eu falo isso, às vezes eu lembro, eu até me impacto com o tanto de fome que a gente passava. E tipo assim, você não escolhia tomar café, almoço, não, era uma vez ao dia, na hora que conseguisse. Então, essas coisas são muito marcantes. E eu vim desse lugar de muita pobreza. Mas o que mais me marcou, para além da pobreza extrema, é a violência. Eu era extremamente agredido nesse lugar. Essa mulher que criava a gente, criava um monte de filho que não era dela, então vocês imaginam o nível de paciência dela. Não era muito bom, né? Então ela desferia palavras muito fortes. Você não vai dar em nada. Você é um merda. O mundo não foi feito para você.
Então, palavras muito agressivas, e a gente cresceu ouvindo essas palavras, eu e os meus irmãos. Os meus irmãos, né, que não são irmãos biológicos, mas a gente cresceu ali como irmãos. Então a gente cresceu ouvindo isso. E desde muito cedo ela me dizia uma frase, e essa frase vai ser impactante e vai ter uma relevância na minha história. Ela dizia assim para mim: "O mundo é dos mais espertos". Quem já ouviu essa frase aqui ou quem já falou? Eu já ouvi muito. Ela dizia isso para mim: "O mundo é dos mais espertos". A impressão que ela queria me dar, o que ela queria me dar era que se eu não fosse trapaceiro, se eu não fosse mais esperto que o meu amigo Tiago, o Tiago ia me passar a perna, então eu tinha que passar a perna nele primeiro. Uma competição. E eu era uma criança, acho que já das artes, meio lúdica. Olhava assim, ela falava: "Esse menino vai ser". E eu não entendia nada daquilo. Eu não entendia nada daquilo. Só que a criança ela vai entendendo. Eu tenho uma filha hoje. Muita coisa minha filha não entende, mas ela vai entendendo, ela vai compreendendo. E ali eu abarquei uma identidade que não era minha. Era a minha mãe, figura de autoridade, falando absurdos a meu respeito. A minha mãe não mente, criança não tem senso de verdade ou mentira, pelo menos até uma certa idade. Então aquilo ali é 100% verdade para a criança. Se eu olhar para minha filha e falar assim: "Olha, sai daí que tu vai cair num buraco", não sei o que, ela não vai achar que eu estou mentindo, que eu estou enganando, ela vai assumir aquilo como verdade. E muitas das verdades, entre aspas, que eu cultivei durante toda a minha vida estão ali, naquela primeira fase triste da infância. E como se isso ainda não bastasse, eu sofri um episódio de um abuso sexual. Não me constrange em falar isso, porque infelizmente o Amazonas é um dos estados com maior índice de abuso sexual de crianças, e eu luto contra isso, inclusive dentro de igreja. Hoje essa é uma causa que eu me faço presente, porque eu sou líder de adolescentes. Não pense que isso não acontece, infelizmente acontece, e acontece com frequência, e esse é um episódio maligno que marca a vida de alguém. Essa é uma violência que se torna inesquecível. Eu faço terapia hoje, meu terapeuta às vezes fala algumas coisas para mim que eu me assusto com o nível do trauma que é uma violência sexual, uma violência verbal e uma violência física numa criança. Então, irmãos, ali fechou um combo da desgraça, né? Miséria, violência e abuso sexual. E ali eu, acuado como uma criança, como eu falei até o momento, lúdica, começo a pensar assim: bom, a minha vida é muito ruim. Não acontece coisa boa comigo. Poxa, por que Deus permite que isso aconteça? Eu tinha 8 anos quando eu fiz esse questionamento. 8 anos. A gente despreza a mentalidade de uma criança. A gente despreza, a gente acha que a criança não tem capacidade de fazer raciocínios complexos, mas tem. Falei assim: se Deus é bom e ele não está sendo bom comigo, é porque ele não existe. É porque ele não existe. Porque se ele existisse, ele nunca mais deixaria essas coisas, essas violências todas acontecerem comigo. E eu conheço pessoas hoje que têm 50, 60, 40 anos e ainda pensam a mesma coisa. Se Deus é bom mesmo, por que ele deixa essas coisas ruins acontecer? Quem nunca pensou isso? Eu tinha 8 anos quando eu intuí isso. Então eu assumi que Deus não existia e que eu tinha que me virar no mundo comigo mesmo, conforme minha mãe falou, o mundo é dos mais espertos. Então eu que tinha que ir me resolver. Inclusive, para o camarada que me abusou, eu cheguei com ele e falei assim: "Olha, fulano, eu vou te matar. Eu vou te matar. A primeira oportunidade que tu estiver dormindo perto de mim, eu vou pegar uma tesoura e eu vou furar a tua garganta". Olha o retrato da violência da criança. E ele se assustou muito, porque ele não falava isso com insegurança, eu falava com certeza. E eu falei assim: "Se você fizer isso de novo comigo, eu vou te matar". E ele se assustou, se acovardou, ficou manipulando aquela situação, porque era um adulto, eu era uma criança, né, mas ele nunca mais se atreveu a tocar em mim. Ou seja, eu me resolvi, eu fui mais esperto que ele. E esse disco ficou repetindo, repetindo, repetindo. E aí eu comecei a falar: "Meu irmão, eu não quero morrer na pobreza não, eu tenho que ser mais esperto". Então eu comecei a dar meu jeito, dar meus pulos, começar a usar as habilidades que eu tinha para me virar, aprender a negociar, aprender a fazer as coisas, e eu não queria ser pobre. Eu não queria estar naquele lugar, aquele lugar de violência, insalubridade, incerteza do que vai comer, eu não queria estar ali. E eu tomei uma decisão de que eu não estaria ali. E eu comecei a querer estudar,
passar em provas, comecei a me interessar por isso. Graças a Deus, sempre fui muito estudioso e trabalhador. Comecei a trabalhar muito cedo, como uma forma de sair dali, de sair dali. Mas eu estava marcado, eu fui violentado, eu fui agredido. Então você vai levando isso. Enquanto isso não é tratado, enquanto o Senhor não tratar isso, você vai levando. E aí eu era esse peixe fora d'água. Achava que ia viver muito, mas me faltava alguma coisa. O essencial não vinha. Mas eu não sabia o que que era. Assim como o peixe não tem consciência que ele precisa da água, eu não tinha consciência que eu precisava de Cristo na minha vida. E eu o rejeitava, inclusive, por falar que Deus não existia. Se ele existisse, ele não teria passado por tudo isso. Então eu fui crescendo, me desenvolvendo, querendo sair dali daquele lugar, e eu adquiri uma certeza ali. Eu falei assim, ó, eu não sei se eu gosto de homem, eu não sei se eu gosto de mulher, porque eu fui violentado na minha identidade sexual, fisicamente e por palavras. Eu vou ficar minha vida tranquilo, não vou sair com ninguém, vou ser nada, não vou me relacionar com nada, nem com ninguém. Vou ficar na minha e vou concentrar em ganhar dinheiro. E aí nasce um profissional esforçado, porque eu sempre fui muito esforçado, mas muito mentiroso quando pegava em falta. Pastor mesmo, vários episódios a gente fala sobre isso abertamente, porque como eu falei, não tenho um problema de lidar com o meu passado hoje, porque o Senhor me transformou. Muitas vezes eu era pego em falta, eu pá, inventava uma história, que eu não queria errar. O mundo era dos mais espertos. Então eu tinha que ser mais esperto que ele, para que eu pudesse sobreviver. E aí, irmãos, encharcado de incertezas, inseguranças, em um determinado momento, eu abri meu coração para Cristo. Essa minha mãe que me criou, era bem brava comigo, violenta, faleceu, e eu precisei criar os meus irmãos sozinho. E aí eu bati no peito mais uma vez e falei: "Vou fazer isso". Meus irmãos tinham 11 anos quando ela morreu. Eram 2 adolescentes e eu tinha 17. Então eu estava desesperado. A verdade é essa, eu estava desesperado, eu não sabia o que fazer. E aí eu tinha perdido o emprego, comecei no emprego novo e era para dar aula, era na empresa do pastor, e eu me lembro do rapaz ter falado assim: "Olha, lá eles fazem devocional, mas se tu quiser chega às 9 horas que depois terminou. Será que tu não acredita em nada? Chega às 9 que aí eles não vão brigar, que não é obrigado a participar". Mas eu gostava de chegar no horário, a graça de Deus. E aí eu ficava ouvindo aquelas palavras ali, algumas faziam sentido, outras ficava julgando: "Pastor falando isso, pastor não sabe nem o que ele está falando. Ah, essa pessoa falando isso, aí não sabe nem o que ele não sabe o que é vida real, não sabe nem o que é apanhar", né, como referência à minha história, né. E aí em um determinado momento, como a palavra de Deus fala que a palavra de Deus não volta vazia, a palavra não volta vazia, aquilo ali foram sementes, sementes, sementes. A gente começou a fazer muitos trabalhos aqui para a igreja, aquilo aí foi uma semente, e até eu ter a curiosidade de vir à igreja para conferir. E aí eu queria vir, mas não queria ser notado. Então eu decidi vir numa programação que ia ter muita gente nova, né, e eu não iria ser tão notado assim. E ali Cristo me encontrou. E eu encontrei ao Cristo. Aliás, eu encontrei a Cristo. Cristo já estava comigo. Ali eu percebi que um Léo tinha que morrer. Ali eu fui confrontado. Ali eu entendi que eu precisava tomar uma decisão, fazer uma escolha. Ali eu precisava fazer uma escolha. E a escolha, irmão, não era se eu aceitava Jesus ou não. Porque como eu falei para vocês, eu não acreditava. A escolha era se Jesus era ou não a minha última oportunidade de encontrar aquela água que eu precisava para sobreviver. E eu me lembro que das frases que eu disse quando eu aceitei Jesus. Eu falei: "Jesus, eu não acredito em você, mas eu vou te dar a oportunidade de provar que eu estou errado". Olha que ousadia, olha que leseira. E Deus faz questão de esfregar todos os dias na minha cara que eu estava errado. Todo dia que eu acordo, eu me lembro dessa oração que eu fiz. E eu falo: "Senhor, obrigado, obrigado, porque o Senhor é real". Todo dia eu lembro disso. E e eu aceitei o Senhor. Eu aceitei a Cristo, eu tomei essa decisão. Mas, gente, quando a gente toma a decisão por Cristo, algo acontece e eu queria mostrar para vocês a segunda imagem. Pode passar aqui a segunda imagem? Eu já volto nos textos. Não dá para ver direito aqui, eu acho, né?
mas é um homem cheio de feridas agora. É um homem cheio de feridas, cheio de marcas. Essa é a segunda imagem. E essa imagem retrata bem como eu estava quando eu vim para Cristo. Abusos, violências, palavras ruins, mentiras, palavras de maldição. Achava que eu nunca ia casar, achava que nunca ninguém ia me querer, achava que isso não era para mim, achava nem. Falei assim, nem que mulher que vai me querer. Me sentia desonrado como homem. Isso tudo é verdade, porque quem passou por um abuso, isso causa várias distorções na identidade sexual. E eu não tenho medo de falar isso, gente. Sabe por quê? Porque a gente precisa mostrar as nossas feridas para Cristo. Cristo quer curar você, Cristo quer tratar você, e você quer parecer um bom moço. E você está preocupado com a sua reputação, com a sua honra. Mas diante de Deus, todos nós não somos merecedores de nada. Gente, às vezes a gente ora assim, Cristo, dá o que eu mereço. Se Deus desse o que a gente merece, ele abria o buraco direto, primeira classe no inferno. Porque a gente desafia Deus o dia inteiro, o tempo todo. Nós vivemos em rebeldia. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. O nosso modo de viver desonra ao Senhor todos os dias. Nós somos pecadores. A gente não tem medo de ter que expor as nossas feridas para o Senhor. A gente precisa ter ousadia de chegar diante do Senhor e levantar a camisa e falar assim, ó, Senhor, olha aqui, ó, olha essa ferida aqui, olha essa mágoa que eu guardo aqui durante o tempo, olha essa palavra que às vezes eu vou dormir, eu lembro que eu recebi essa palavra, essa palavra parece que ficou grudada em mim. Olha aqui essa violência que eu passei, olha aqui esse destino que me deram, olha que me ensinaram aqui, ó, me levaram no prostíbulo quando eu tinha 12 anos, eu venho repetindo isso. A gente tem que expor as nossas feridas para o Senhor. Gente, eu tenho pregado e tenho falado sobre isso. Nós, como igreja, igreja dos fins dos tempos, que eu acredito que nós somos, nós temos que pregar, nós temos que falar sobre a condição do homem de pecador. Nós temos que falar sobre a condição do homem de necessitado do Senhor, de debilitado, de carente, de feridento. Agora eu tinha escolhas, eu tenho decisões a tomar. Eu posso escolher lamber as minhas feridas, que essa era uma frase que eu ouvia muito aqui nesse grupo, ou eu posso procurar aquele que pode curar as minhas feridas. Só que Cristo, ele cura tocando. Às vezes ele só fala e vai ser curado, às vezes ele toca. E quando ele toca, dói. Dói a exposição, dói ter que falar, se expor, dói o preconceito, dói a lembrança. Quantas feridas eu não carregava, quantas palavras e mágoas e dores eu sentia. E às vezes eu vinha para o grupo, eu não sei se vocês se identificam, mas às vezes eu vinha para o grupo e eu falava assim, eu espero que o pastor não peça para eu orar. Eu estou quebrado hoje. O pastor pedia para eu orar. Sabe por quê, irmãos? Porque independente de como nós estamos, o que importa não é a nossa performance, mas é o que Cristo pode fazer através das nossas vidas. E em nós. Não é se você ora bem, se você está bem ou se você está ruim hoje. O que importa é que você está aqui. E que Deus tem uma porção para a sua vida. Ponto. Então, eu cheguei para o Senhor assim, ferido. E aí, às vezes, o pastor começou um discipulado comigo, no grupo e no particular, porque acabava que as pregações todas eram ministradas para mim também, antes, e eu pensava muito naquilo. E ele me disse uma frase dessa época aqui que eu quero reproduzir para vocês. Ele disse assim para mim, Léo, é que tu trouxe muita coisa, cara. Tua bagagem é muito grande. Eu disse, como é que é, pastor? É muita coisa. É muita coisa para resolver. Não é assim. Cara, eu me senti muito desestimulado. Eu falei, lascou-se. A vida desgraçada que eu tive até tratar tudo isso, eu completei 65. Eu vou me aposentar, pelo menos eu vou morrer curado. E eu me desanimei, cara. Eu me desanimei com aquela palavra, embora não fosse a intenção do pastor, obviamente. O que ele queria era esclarecer
que as minhas feridas eram maiores do que eu pensava que eram. E fazia parte do processo ter que expor todas elas. E esperar o tratamento que fosse necessário. Mas quando você é jovem, eu tinha 21 anos, eu não queria esperar. Eu não queria esperar. Eu queria ter uma vida normal, eu queria não sentir mais as mágoas, as dores, eu queria me sentir homem de verdade. Mas o Senhor tem o seu processo de tratamento. E esse processo foi muito generoso comigo. Deus foi muito generoso. Eu não entendia o que Deus fez, o que Deus fazia, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que Deus usou estar num grupo de homens que passavam por várias situações. Gente, olha só, olha só, onde mais Satanás me bateu a minha vida toda, na hombridade. Olha onde eu comecei a minha carreira na fé, grupo de homens. Se isso não é ferramenta de Deus, eu não sei o que que é. Se isso não é o Senhor falando, ele te agrediu, ele te desonrou, ele te sujou, mas eu vou te limpar. Se isso não é Deus me matriculando na escola certa, eu não sei o que que é. E aí eu ouvia testemunhos, eu ouvia dificuldades, eu era novo, eu não tinha filhos. Eu nem pensava em casar, eu achava que eu nem ia casar. Mas ali Cristo já estava formando em mim o homem que eu seria. Sabe por quê? Porque nós temos uma visão no agora, no hoje, e malmente ainda. Cristo já vê lá na frente. O Senhor sabe a boa obra que Ele tem feito na sua vida, meu irmão. O Senhor sabe a obra que Ele escolheu fazer em você. Você é um projeto de Deus. E se tem uma coisa que eu descobri sobre projetos, e eu trabalho muito bem com projetos, é que Deus é infalível nos seus projetos. Não falha. Deus não erra. Deus é preciso, é certo, é fiel, é justo. Ele cumpre os propósitos e as promessas na nossa vida. E aquele jovem que estava recebendo palavra ali, que pensava, pô, essa palavra não é para mim. Hoje é um esposo casado e que eu uso o recurso que eu aprendi ali. O Senhor me formou, me forjou. Não foi fácil. Muitas vezes eu tive que me expor para o pastor, falar da forma como eu me sentia. E muitas vezes ele teve que ser sincero comigo. E outras pessoas que eu fui compartilhar também tiveram que ser sinceros comigo. Doeu. Gente, doeu. Eu fui humilhado várias vezes. Eu fui humilhado várias vezes. Várias vezes. Por inúmeros fatores. Pelas mentiras, pelos fracassos, por onde eu vim. Várias vezes. Mas durante todo o tempo, eu nunca perdi a minha fé. Eu sempre acreditei que o Senhor estava fazendo algo na minha vida, mesmo que eu não soubesse com clareza o que que era. Eu me mantive fiel. E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Se tem uma escolha, uma decisão que você pode tomar essa noite, seja fiel ao Senhor. Porque o Senhor é fiel a nós. Então essa segunda imagem é a imagem de como eu estava. E eu me reconhecia assim. Eu me via assim. Pode passar? Tem um texto aqui que eu queria que vocês abrissem, lá em Salmo 147, 3. Ele está falando do Senhor, que Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata suas feridas. Ele sara quem, gente? Os quebrantados de... O que são os quebrantados de coração? Frase do amigo de fé que eu aprendi lá atrás. Deus é um Deus de luz. Ele não opera onde há trevas. Ele não opera onde não há verdade. Onde não foi colocado na luz. Onde não foi assumido, falando assim, eu sou assim, ó. Esse é o meu defeito, esse é o meu problema. Eu sou desse jeito aqui. Eu não queria ser assim, eu odeio me olhar desse jeito. Gente, vocês acham que eu gostava da imagem que eu tinha? Eu me achava afeminado, achava minha voz ruim, achava o jeito que eu falava ruim, achava as coisas que eu falava ruim. Eu era totalmente... Não me identificava com a minha identidade ali. Era uma disforia de imagem, que o pessoal fala isso hoje, né? Eu tinha uma disforia completa. Mas eu falava isso para Deus. Senhor, eu odeio a minha imagem. Eu me odeio, eu odeio a forma como eu falo. Eu odeio as minhas lembranças. Eu odeio o meu passado. Eu odeio de onde eu vim. Eu falava isso, sabe por quê, gente? Porque é luz. É luz. E eu me lembro que ficou na minha cabeça marcado um exercício que a gente fez lá, que era da lanterna. Como se fosse focar a lanterna naquilo que a gente quer esconder.
E eu, às vezes, falava, não, eu estou querendo esconder, eu vou focar a lanterna. Espírito Santo, eu estou querendo esconder isso. Eu estou querendo esconder que eu menti. Eu estou querendo esconder que eu estou enganando. Eu estou querendo esconder que eu estou performando, que eu estou manipulando. Eu estou querendo esconder. Para que eu pudesse estar na luz, mesmo que fosse constrangedor. Porque não é fácil chegar diante do Senhor e falar a verdade nua e crua. Não é fácil. Mas eu treinei a minha mente para quando as trevas começarem a surgir, a situação começar a ficar escura, opa, a minha lanterninha aqui, ó. Vou andar na luz. Eu vou colocar isso aqui. Então, esse quebrantado de coração é a pessoa que reconhece a necessidade de Cristo. E aí ele vem e ata as feridas. Há uma ação nossa de exposição, que às vezes vai ser humilhante, dolorosa, como eu disse, mas deve haver da nossa parte uma disposição de colocar isso diante do Senhor. Próxima imagem, meu amigo. Aqui, uma tigela vazia. E essa tigela vazia, ela quer dizer, literalmente, essa necessidade, essa falta. A palavra de Deus vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito, meu irmão? É reconhecer a sua miserabilidade. É reconhecer a sua pobreza espiritual. É saber que sem Cristo você não é nada. Percebam que aqui eu já estou numa etapa da minha vida em que eu já entendo que em mim não há valor nenhum. Que o meu valor está no Senhor. E é nele que eu vou buscar quem eu sou, o que eu quero. Como eu falei, a vida avançou. Em um determinado momento eu precisei encerrar a minha trajetória como pastor e eu precisava disso. E eu fui morar de favor na casa de uma pessoa, de um pastor daquela igreja, pastor Rui. E eu não queria morar de favor, mas eu já estava numa etapa que Deus falava e eu vi muita coisa acontecendo com o pastor Rubem, ele já deve ter contado esse testemunho para vocês. Então eu sou uma pessoa que me impressiona muito com o erro dos outros. Eu tenho essa característica, assim, se eu vejo alguém, eu já não vou. Eu vejo que alguém foi e se ferrou, eu já não vou. E eu vi que o pastor fez uma entrega radical e ele começou a ser radical nas decisões dele. E vi que aquilo gerou situações adversas, situações complicadas. Ele era meu discipulando. Eu olhava para aquilo ali e falava, rapaz, é melhor então eu logo cuidar do meu, porque eu vou logo fazer o meu antes que chegue num problema maior. E eu comecei a não discutir mais com Deus. Eu comecei a falar, Senhor, se eu quer que eu vá, eu vou. Então eu acordava mais cedo, 5 horas da manhã, ia evangelizar. Fazia devocional mesmo sem querer. Nós fazíamos campanha de oração à madrugada. Entendi a necessidade de orar de noite, de estar em constante oração, de estar em constante leitura da palavra. Não gostava de ler a Bíblia. Achava chato, enfadonho, achava cansativo. Mas eu fiz um esforço, eu quis me esforçar para buscar algo que eu precisava, para encher essa minha canequinha aqui, essa minha tigela, eu precisava enchê-la com alguma coisa. E aí Deus traçou ali um momento da minha vida que eu falou assim: "Você vai morar lá, mesmo lá com o pastor?" Eu falei: "Vou ser muito humilhado fazendo isso". "É, você vai ser humilhado. É essa a minha intenção". E eu fui. E ali, eu fui tratado em família. Ali eu recebi o amor da família que eu nunca recebi da minha família original. Ali eu entendi na prática a função de um pai, de uma mãe. Era como se Deus tivesse me matriculado numa segunda escola. Você aprendeu a ser homem, agora eu vou te ensinar a ser amado em família. E é o que é uma família. E eu nunca vou esquecer dessa etapa que eu fui procurar ajuda psicológica, porque eu tinha muitas lembranças ruins, e a psicóloga disse a seguinte frase para mim: "Olha, você fala todo o tempo que você teve família, 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 mas eu queria te dizer uma coisa, você não teve nenhuma família. Aquilo que você chama de família são cacos, são pedaços de uma família. Você ama pedaços de uma família". E aquilo ficou muito impactante para mim. Ela falou assim: "Você se apega a pedaços da sua família. Você está tentando juntar aquilo e amar e dizer: 'Olha minha família como é legal'. E o Senhor não trabalha com cacos". A mulher disse aquela frase para mim.
E aí eu entendi que aquela realidade que eu vivi, aquilo que eu aprendi que era família, aquilo tudo estava sendo descartado. Deus estava quebrando mesmo aquela visão ali, para que eu pudesse olhar para frente e entender que família não tinha nada a ver com aquilo ali. Família tinha a ver com amor, com Cristo no centro, com Cristo no meio, direcionando, gerenciando, cada um exercendo seu papel, cada um fazendo suas coisas. E detalhe, eu ainda não era noivo, ainda não tinha ninguém, mas já era Deus preparando minha família. Deus é muito maravilhoso, gente. Hoje, olhando para trás, eu sei disso, mas na época só era só humilhação. Morando na casa dos outros, comendo a comida que me davam, dormindo onde me falavam para dormir, sem trabalho. Então, para um homem, vocês sabem que isso é muito difícil. É muito difícil. É bater de frente com o nosso orgulho. Mas era exatamente o que Cristo queria comigo. Diminuir meu orgulho. Para que eu entendesse que quem manda na minha vida é Ele. E ponto. Claro que Cristo não queria me humilhar na frente das pessoas, mas precisou me humilhar na frente das pessoas. Tamanho era o meu orgulho, meu irmão. Se você está aqui essa noite e você sabe que precisa de ajuda, você sabe que precisa de auxílio, mas você tem um coração austero, orgulhoso, deixa Deus quebrar você. Deixa Deus tirar esse orgulho. Deixa Deus tirar essa honra. Porque às vezes o pecado se esconde atrás disso, meu irmão. O pecado se esconde atrás da gente falar assim: eu vou dizer para pastor, eu vou conversar com o pastor Rubem. Pastor Rubem vai fazer o quê? Com certeza alguém já disse isso aqui. Eu vou confessar meus pecados. O pessoal vai fazer o quê? Vai falar da minha vida. Eu vou nada falar para depois os outros fazer fofoca. Eu sei que a gente se esconde. Hoje eu tenho um grupo de casais e eu vejo, mais do que via antes, como o homem é fechado, é orgulhoso, independente e muitas vezes, se deixar, ele não quer depender de Deus para nada. Quer resolver sozinho, do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, na força dele. Meu amigo, você vai se quebrar. Você vai se quebrar. O nosso lugar é rendido aos pés do Senhor. Um homem de verdade, um homem valoroso, não é um homem sem força, é um homem com força, é um homem com vigor, mas principalmente um homem com o joelho no chão, que ganha as lutas não pela força do próprio braço, mas que ganha as lutas com a força da rendição ao Senhor. Então, nesse período da minha vida, dessa pobreza, dessa necessidade, eu estava buscando aquilo que podia me encher. Chega de ferida, chega de caco de família, chega de trauma. Fui procurar ajuda psicológica, sim, porque às vezes é necessário, mas também fui procurar ajuda espiritual. Requeria de mim uma necessidade de ir nos lugares. Requeria de mim, às vezes, participar de vigília. Gente, eu já fui curado numa vigília. A gente, às vezes, fala de vigília, a gente não quer vir, é com preguiça. Mas eu fui curado, eu fui tratado numa vigília. A mulher, uma pastora orou por mim, eu nunca vou esquecer disso. E ela falou tudo que eu estava sentindo naquele momento. E depois daquele momento, eu recebi um direcionamento interno aqui na minha cabeça de Deus. E aquilo nunca mais doeu em mim. Vocês acham quantas memórias eu cultivava, será? Dos tapas na cara que eu levei. Eu me lembro de uma vez que a minha mãe me bateu. E ela me bateu porque ela estava vivendo a minha vida. Ela falou assim: ei, menino, vem cá. Vem cá agora. Eu não tinha feito nada. Vem cá agora. Serra aqui esse negócio. E era um barrote. Quem sabe o que é barrote aqui? Sabe o que é barrote? Barrote é uma tora, assim, bem generosa, que antigamente as casas ficavam em cima dessas estacas, assim, bem grossas, assim. E aí ela falou assim: serra aqui. Do nada. Eu tinha, acho que uns 10 anos. E aí eu peguei o serrote, com um braço de criança, que, serra direito, e tal. E não estava saindo. E o negócio estava engatando e a madeira chupando o serrote aqui e não ia, e não ia. Ela vai dando tapa aqui. Vai, consegue, consegue. Prova que tu é homem. Do nada, eu estava vivendo um dia feliz da minha vida. E eu estava ali engatando, engatando, engatando. Achei que até que chegou uma hora que ela se irritou. Tinha um outro pau, assim, um pedaço, ela só fez jogar assim, ó. Bateu na minha cabeça. E a cena que eu tenho é que a minha cabeça quebrou,
E ela não deixou eu deixar de serrar. E o sangue pingando e ela falando, termina, só vai sair daí quando terminar. Os vizinhos tiveram que intervir. Vocês acham quantos anos essa memória gerou sentimento no meu coração? Tem gente que talvez ouça eu falando e fala assim, tá certo, se fosse eu serrava era 3. Mas eu não, gente. Eu não consegui serrar nenhum. E o pior, eu nem entendi o que estava acontecendo. Um dia, eu estava orando pela madrugada, Deus me fez lembrar disso. Veio aquele sentimento. Raiva. Desgraçada essa mulher, bicho, fez isso comigo. Caraca, será que eu não tenho pena dessa criança, não? Será que eu não vi que eu era uma criança, Deus? Será que essa mulher não viu o que ela estava fazendo comigo? E comecei a descascar. Comecei a falar. E aí Deus me fez ver de novo a cena. Só que, por incrível que pareça, a perspectiva parecia que eu estava vendo pelos olhos da minha mãe. Os olhos da minha mãe. Uma criança pobre, meio afeminada. Ela com um monte de problema para fazer e eu lá na sala desenhando. Não justifico o que ela fez. Não justifico. Mas o que Deus quis me dizer é que cada um tem os seus traumas, as suas dores. Cada um. Cada um tem os seus traumas e as suas dores. E ali eu entendi e perdoei a minha mãe. Nunca mais eu senti nada lembrando dessa cena. Nada, gente. Nada. Eu olho para o meu passado hoje, isso não me dói falar. Muito pelo contrário, me faz identificar aspectos, às vezes até no meu comportamento como pai. Porque a gente tem que lidar com as consequências depois disso. Cristo tirou a dor, mas não significa que tirou o ranço. Não significa que tirou as consequências. E com as consequências eu tenho trabalhado nisso até hoje, porque hoje eu sou pai. Vocês acham que eu não cobro demais a minha filha? Vocês acham vocês acham que eu não cobro demais a minha filha? Eu cobro demais a minha filha. E vocês acham que não é resultado dessa ferida? Por isso que a gente está em constante tratamento e cura com o Senhor. Por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo. Por isso que a gente tem que pegar a lanterninha e colocar nos lugares escuros, porque senão, daqui a pouco a gente está completamente... Eu estou destruindo a minha família, porque foi o padrão de família que eu aprendi. Então, gente, essas dores e muitas outras, o Senhor foi tratando uma a uma. Impressionante. Todas as lembranças que eu tinha, que me doíam, Deus fez questão, não passou despercebido para ele. O Senhor é atencioso. Não passou despercebido para ele. Ele tratou uma a uma das minhas dores. Pode passar? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado você, meu amigo. Feliz você quando assume a sua necessidade do Senhor. A sua miserabilidade perante a Deus. Feliz você, pai que está aqui me ouvindo, quando assume a sua incompetência para gerir a sua casa. Marido que está me ouvindo, feliz você quando assume a sua necessidade de Cristo para gerenciar seu lar. Esse orgulho só nos impede de ver o reino instaurado na nossa casa. Talvez o orgulho impeça muitos aqui de terem uma boa relação com os filhos. Muitos aqui de terem uma relação com o cônjuge muito boa. Porque o orgulho impede você de acessar o reino dos céus na terra, no seu lar, no local onde você vive. Porque não tem atitude de humildade. A palavra de Deus diz que os que se humilham... Gente, todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre se humilhar, ele vai falar isso como uma atitude do homem. Não os humilhados, os que se humilham. Os que se humilham, os que decidem se humilhar, decidem assumir a sua necessidade de Deus. É fácil? Me responde mesmo, é fácil? Vocês acham fácil assumir a necessidade de Deus? Não é fácil. Recentemente um rapaz me ligou, me pediu ajuda, fomos conversar, ele disse assim para mim, falou, Léo, é que eu quero viver minha vida independente, sabe? Eu não quero ter que dar satisfação para Deus, eu não quero ter que ficar falando com Deus, eu quero viver a minha vida, eu não faço nada de errado. Por que eu preciso ficar compartilhando com Cristo? Aí eu
Usei o exemplo para ele, né? Falei assim, imagina se a minha filha de 3 anos decide gerenciar a minha vida agora. Por que ela precisa de mim? Aí disse, não, mas ela é uma criança. Aí eu falei, pois é. Além de tu estar se colocando no patamar superior a Deus, dizendo que você é mais habilitado para tomar decisões do que ele, você ainda quer dizer o que ele tem que fazer, como ele tem que operar. Olha o que o nosso orgulho faz. O nosso orgulho nos tirou do jardim. Queríamos ser igual a Deus. A partir do momento que você assume ter competência qual para gerir sua vida igual ou melhor que Deus, você está cometendo o pecado que tirou a gente do jardim. Você está sendo enganado por Satanás. Então, o orgulho, gente, e eu estou repetindo essa palavra porque eu sinto de Deus dar essa palavra aqui. O orgulho é a raiz de muitos problemas familiares e de muitos problemas de homens que estão há anos sofrendo, passando por inúmeras situações e ó, tá aqui, ó, calado. Eu aguento. E a situação tá ali te apodrecendo, tá te adoecendo, tá deixando você fragilizada e você fica sem orar, você fica porque se sente constrangido, porque diante do pecado a gente se sente constrangido, não tem como. Enfraquece, você não cresce espiritualmente, você não cresce na sua casa. Então, meu irmão, escolha se esvaziar. Escolha assumir a sua pobreza, a sua necessidade de Deus. Amém? Bom, próxima imagem. Essa imagem aqui já é da família. Pode apagar aqui para a gente ver direitinho? Mas é uma família que aparentemente está feliz, mas o entorno lá, ó, tá tudo bagunçado. E aí, pastor Rubem, eu queria lhe perguntar alguma coisa. Quando o senhor aceitou Jesus, as situações mudaram? Quando o senhor fez a escolha por Cristo, o senhor foi para casa, a sua casa era outra, foi substituído por outra realidade? Eu me lembro do dia que eu aceitei Jesus aqui e que eu voltei para casa pensando: e agora? Como é que vai ser minha vida? Eu vou chegar em casa, como é que vai ser, né? Será que eu vou poder chamar palavrão? Besteira, né? Será que eu vou poder fazer isso? Será que eu não vou poder fazer? O que que eu vou poder fazer? Olha a ingenuidade, né, da pessoa, né? Mas eu voltei feliz. E, gente, deixa eu falar uma coisa para você: nada mudou. Nada mudou ao meu redor. A única coisa que mudou, sabe quem foi? Fui eu. A minha casa era a mesma, os desafios eram os mesmos. As dificuldades eram as mesmas, se não pior agora, porque eu passei a ser rejeitado depois que eu aceitei Jesus. Já não bastasse todas as rejeições que eu sofri. Minha mãe me rejeitou, minha mãe que me adotou me rejeitou, todo mundo me rejeitou. Já não bastasse essa rejeição, agora ainda tinha que lidar com a rejeição dos amigos que falavam: esse bicho virou evangélico, vai lá pra tua igreja, vai lá, vai lá. Quando eu vim andando terça-feira para vir para cá, terça-feira, amigo de fé, a pessoa vai lá, não pode faltar uma, o pastor vai te brigar, né, se tu faltar. Né, caçoavam de mim. Então, se não bastasse isso, ainda tinha isso, e nada mudou. Mas eu mudei. E eu decidi, em Cristo Jesus, mudar. Então, às vezes, gente, a gente vive a paz de Deus, mas as circunstâncias continuam. Porque é normal. O que não é normal é você ser tomado pelas circunstâncias. Quem aqui recebeu uma notícia boa essa semana, levanta a mão. Quem aqui recebeu uma notícia triste, levanta a mão. Ela vai chegar, meu irmão. Não tem jeito, ela vai chegar, Heraldo, ela vai chegar. Só que o que importa é o que está em você, se você vai ser tomado pela circunstância ou se você vai tomar a circunstância com aquilo que está dentro do teu coração. Então, gente, quando eu fui curado, as pessoas acham assim, né? Ah, eu vou ser curado em Jesus, eu vou sair daqui por aquela porta ali e vai ser tudo diferente. As coisas vão ser iguais, se não pior. Mas você é diferente. Mas agora você, aquilo que Deus fez no seu coração é diferente. Amém? Pode projetar o versículo aqui pra gente? E a paz de Deus. Esse versículo para você, irmão, precisa ouvir essa palavra aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, toda lógica, toda razão, tudo aquilo que você compreende, guardará os vossos corações. Essa palavra no original, guardará,
ela é uma palavra usada para guerra. É guardará no sentido de um guardião. Quem é o guardião dos nossos corações? A paz de Deus. Meu irmão, não deixe o pecado roubar sua paz. Não deixe a mentira roubar sua paz. Não deixe os traumas roubarem a sua paz. Não deixe. Não deixe essas situações tirarem quem você é, mexerem com a sua identidade, mexerem com a sua família, com o seu casamento. Não deixe a sua família ser desestruturada. Se posicione, se posture diante do Senhor, mas se posture com humildade. Se posture diante dele com necessidade dele, falando: Senhor, a gente vai vencer, eu vou vencer, mas eu vou vencer em Cristo. Não deixe a sua paz ser roubada. Todas as vezes que eu deixo a minha paz ser roubada, dentro do meu casamento, por exemplo, aquela vez que a ira vem e o pastor falava que ele não tinha mais nem pavio, ele falava: "Não, tem gente que é pavio curto e tem gente que não tem mais nem pavio." Às vezes a gente está sem nenhum pavio mesmo e o negócio, pá, pega fogo. E eu me sinto envergonhado depois disso, porque eu falo: Senhor, eu deixei eu deixei a minha paz ser tomada pela ira. Eu abri mão como um sentinela que guarda o coração, como um guardião que guarda. Eu abri mão, meu guardião estava dormindo, a ira veio, pá, passou com tudo, eu nem vi. E aí eu explodi, e eu posso gerar um trauma na minha filha, e eu posso gerar um trauma na minha esposa, e eu posso querer repetir um comportamento agressivo daquilo que eu recebi, mas essa não é mais minha natureza. O velho homem já morreu. Eu vivo em novidade de vida. Então, posicione-se, posicione-se, toma o controle disso. Cristo não trouxe você aqui hoje à noite para ficar afirmando coisas vazias. Não, o Senhor trouxe você aqui hoje à noite para fortalecer você, para renovar você. O Senhor trouxe aqui essa noite para renovar o teu compromisso diante dele. Às vezes, irmãos, a gente aceitou Jesus e vir aqui, ou vir na igreja, se torna clube social. A gente vem ou pela comunhão, ou porque não tem nada melhor para fazer. Mas eu preciso lembrar você que a razão de você ter vindo aqui não foi para ouvir meu testemunho, não foi como clube social, essas coisas são boas, a comunhão é ótimo. Mas a principal razão que lhe trouxe aqui, meu irmão, é Cristo Jesus, é adorar a Ele, é que a sua vida reflita a glória dEle. É que a sua existência aponte para a glória do Senhor. A gente, às vezes, a gente se acostumou com o culto, a gente se acostumou com o grupo, o sagrado se tornou ordinário, se tornou qualquer coisa. Sabe qual é o resultado disso? O mundo do jeito que está. De jovem querendo ser cachorro, querendo ser cavalo. Essas loucuras, essas bizarrices que acontecem. Vocês viram esse caso daquele blogueiro que foi preso depois de uma denúncia de um outro blogueiro? Olha o escândalo que isso tem. Isso é pedofilia, isso acontecia há muito tempo, gente. Nesse minuto que você está aqui, ouvindo essa palavra, tem uma criança sendo abusada aqui na nossa cidade, aqui na nossa cidade. Eu participei de um trabalho que comprava crianças aqui em Iranduba. Gente, nós como homens de Deus, nós precisamos se posicionar. E eu não estou dizendo que se posicionar é a gente fazer um protesto. Não, é se posicionar em Cristo. É no meio de corrupção, de negócio, que surge. Quem é empresário que sabe, a gente é tentado o tempo todo a sonegar. A gente é injusto às vezes pagar dobrado, e você sabe, mas sabe por que você paga? Não porque você ama o governo, não porque você concorda, você paga porque você segue ao Senhor. Porque a conta que você vai prestar não é com Lula, não é com a Receita Federal, a conta que você vai prestar é com Cristo. E o Senhor te deu a vida, e o mínimo que você pode fazer é viver uma vida decente. Esse país, muitas das coisas que está é pela ausência do homem, e a gente fala isso desde 2011, que eu estou no grupo, o pastor antes. O pastor está há mais de 15 anos falando sobre isso. Há 15 anos vendo o efeito de um pai não posicionado numa casa. Se você sentar com o pastor Rubem, talvez ele tenha inúmeros casos para contar para você, testemunhos para contar para você, de pessoas que se posicionaram e que Deus transformou, e glória a Deus, eu me encaixo num caso desse, eu me considero curado pelo Senhor em muitas coisas, e considero me tratando e me curando em muitas outras. Como o pastor falou, há uma carga muito grande para ser, para ser tratado, e hoje eu não olho isso com maus olhos, não, eu faço um tratamento psicológico.
tirei todos os meus preconceitos, faço terapia, porque, meu irmão, foi muita dor, muita tristeza. E Deus está tratando isso em mim. Eu não falo isso com deficiência, não, muito pelo contrário, eu falo isso com ânimo. Eu estou sendo tratado pelo Senhor agora através da vida de um psicólogo cristão. Às vezes a palavra me trata, só eu lendo o meu devocional. Às vezes alguém chega e me diz uma coisa que edifica, aquilo tira alguma coisa do meu coração. Não é que o mal era mais abundante que Cristo não pode tirar. Cristo pode fazer assim, eu ser transformado. O poder do Senhor o Senhor é todo-poderoso para fazer tudo o que Ele quer. Só que sabe o que Ele está fazendo? Ele está me ensinando, Ele está me preparando. E hoje eu já nem me esquento mais. Hoje eu já relaxo. Falo, Senhor, vai trabalhando aí que eu vou respondendo daqui. Ponto. Eu nem fico mais nessa ansiedade. Então, para a gente finalizar, última imagem. Tem aí a última imagem? E essa aqui é uma imagem que eu gosto de pensar nela. Essa aqui, gente, é o reino celestial. Isso aqui é meu anseio, meu desejo. Isso aqui, um dia, nós estaremos no céu, ceando com o Senhor. Aquele garoto foi abusado, maltratado, violentado, mas que foi resgatado por Cristo Jesus. Com toda a dignidade, os que podem sentar à mesa com o rei. Vai estar aqui, ó. Um banquete celestial que o Senhor tem preparado para nós. Com total dignidade, a gente vai estar sentado ali, ó. Não por mérito nosso, mas por Cristo Jesus. Mas Ele te colocou aqui, ó. Esse aqui é o nosso alvo. É isso aqui que te espera. Um mundo que não tem tristeza, dor, angústia, falta de paz. Que não há dor, que não há sofrimento, que não há pecado. Meu coração anseia com esse dia aqui, ó. Meu coração anseia com esse dia aqui, ó. Aqui é uma imagem. Mas eu posso imaginar. Eu sentado à mesa com o rei. Putz, da cachoeirinha de onde eu vi para a mesa com o rei. Pô, é um upgrade, né? Lá do Garapé do 40, para quem conhece, com a mesa com o rei. Venci na vida, hein? Cheguei lá. Esse é meu prêmio, gente. E esse tem que ser o nosso prêmio. Um dia nós estaremos sentados aqui à mesa com o Senhor, desfrutando da vida eterna com Ele. E tudo que a gente viveu aqui não vai parecer nada perto da eternidade que a gente vai viver com Ele. A eternidade de delícias, de prazeres. A eternidade de satisfação, plenitude. Sabe por quê? Porque o Zeca está lá? Também o Zeca vai estar lá. Mas porque Cristo está lá. Na presença dele. Então, meus irmãos, eu quero terminar dizendo que eu não sou mais aquele garoto que apanhou, que foi abusado. Eu conto esse testemunho para que o Senhor seja exaltado. Mas eu vivo em novidade de vida. Eu tenho cultivado outros testemunhos. E tenho tomado outras decisões e outras escolhas que têm me levado, às vezes, para coisas não tão boas, às vezes, para coisas maravilhosas. Mas eu continuo tendo que escolher. E aí tem aquela música que diz assim: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. E aí não foi só naquele combate entre os homens ali com Átila vestido de locutor. Não. Eu escolho Cristo todos os dias. Você tem que escolher Cristo todos os dias. E, meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Mas é a melhor escolha que você pode fazer. E um dia nós estaremos sentados à mesa com o rei. Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Eu quero orar
Quero orar por quem já conhece a Cristo, que já sabe muitas coisas que eu falei aqui, já sabe, já viu, já teve experiências e testemunhos. Quero dizer uma palavra para você, meu irmão. Você vive novidade de vida. O reino de Deus é um reino em movimento. É um reino dinâmico. Se tem uma coisa que eu aprendi aqui no Amigo de Fé, é que não existe limite no reino, não existe nível no reino. Não existe nível no reino. Você sobe de nível, já tem um nível mais próximo. O Senhor tem um reino dinâmico. Então, se você já viveu experiência, se você conhece a palavra bênção, mas continue se aprofundando. Há mais para você em Cristo Jesus. Há mais para você em Cristo Jesus. Eu oro para que você, crente que me ouça, tenha fome e sede da palavra do Senhor. Tenha fome e sede por orar pela sua família, jejuar pela sua família. Tenha fome e sede por vidas, por alma. Eu oro para que você venha para essa terça-feira, não de forma apática, mas que você venha para essa terça-feira, para os encontros aqui, de forma desejosa, de ser impactado por Cristo, de fazer dessa série um ponto de virada na sua história. Eu oro para que o Senhor tire do teu coração a apatia, a mornidão, a preguiça. E que o Senhor aqueça o teu coração, e que você saia daqui desejoso demais por Ele. Esse grupo tem um legado de homens que buscam ao Senhor. Esse grupo carrega um legado de homens resistentes que, diante de palavras de homem é muito difícil, trabalhar com homem é muito difícil, o Senhor tem honrado. Esse grupo aqui foi constituído de muito esforço e oração. Eu estava aqui. Então, meu irmão, se muna disso para fazer desse grupo uma ferramenta poderosa para que você possa crescer na sua vida. Deus não se importa com seus méritos. Deus não se importa com seu resultado. Ele se importa com a sua atitude de humildade diante dele. Ele se importa com você estar ali, de joelhos ali, carente dele. Deus repreenda do teu coração todo o orgulho. Você crente de anos, que Deus repreenda do teu orgulho. Que você chegue aqui na igreja, em qualquer lugar, desejoso de aprender mais do Senhor. Que o Senhor trate o nosso coração. E que o fogo do nosso coração nunca se apague. O fogo da presença, o fogo do conhecimento, o fogo da busca. Se você está aqui e não conhece a Cristo, e de alguma forma se viu impactado nessas imagens, seja como alguém com feridas, seja como um peixe fora d'água pronto para morrer, seja como um necessitado, ou seja com um lar cheio de caos, de problemas, meu amigo, não perca o tempo. Não perca tempo. Não perca tempo. Noé gritava, não percam tempo. Vai vir aí um tempo de chuva, vai vir um dilúvio, ninguém acreditou. Talvez você esteja rejeitando o convite da sua vida agora. E o convite é: entra no barco, se torne amigo de Cristo, entregue a sua vida a Ele. Coloque a sua vida diante dos pés dele, faça a escolha como eu fiz, tome a sua decisão como eu tomei. E deixe Cristo surpreender você, mudando você, transformando você. Eu oro por esse grupo, para que esse grupo continue sendo instrumento de bênção na nossa igreja. Esse grupo é instrumento de bênção na nossa igreja. Me abençoou e abençoou a vida de muitas pessoas. Eu te convido a chegar hoje em casa e orar por esse grupo. A orar para que o Senhor continue usando esse grupo, amigos de fé, como ferramenta nas mãos dele. A honra, a glória e o louvor seja dado a Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, meu irmão. Aplaude o Senhor.